Olá, educadores e educadoras, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Educativa Podcast. Hoje, com muita alegria, a gente está recebendo a Fabiana de Almeida, diretora pedagógica do Instituto Madre Mazarello, ali de São Paulo. Vai ser um bate-papo incrível, eu tenho certeza disso. Mas antes, eu quero agradecer muito o nosso patrocinador master, a Engenhoteca, empresa de cultura maker, STEAM e robótica, que tem revolucionado mesmo as escolas parceiras, por dominarem mesmo esse assunto com muito amor e carinho, por essa parte da criatividade, mão na massa, que é tão importante para o desenvolvimento das crianças e dos jovens. Então, se você está buscando um parceiro nessa área, eu quero te convidar a acessar o QR Code que está aparecendo agora aí na sua tela, tá? Saiba mais dos planos, conheça mais a Engenhoteca, e chame algum dos consultores para conversar, porque eu acho que pode ser muito bom para a sua escola trazer um parceiro como a Engenhoteca. E também o segundo recado antes do início da nossa conversa é falar um pouquinho mais sobre a Educativa. Talvez você chegou aqui no YouTube para esse bate-papo muito bacana, mas ainda não sabe ao certo o que a Educativa é ou representa. Nós somos uma plataforma de formação continuada para professores, desde a educação infantil até o ensino médio. A gente oferece dentro da nossa plataforma mais de 60 cursos com certificado válido pelo MEC, cursos atuais, cursos que realmente vão ser úteis para o seu crescimento e para que você consiga ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade emocional e também uma aula mais eficiente para os seus alunos e para a sua escola. Então, vou te dar esse convite também. Acesse o QR Code que está aparecendo na tela, conheça a Educativa. Se você é um professor, invista na sua própria carreira, pense no seu desenvolvimento pessoal e profissional. E também o recado é super válido para você que é gestor. Então, se você é coordenador, diretor ou mantenedor de algum colégio, entre em contato com a gente tem condições especiais para parceria com escolas, tá bom? Dito isso, quero começar aqui o meu papo com a Fabiana. Fabiana, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, é uma alegria imensa. E eu queria já fazer um link muito especial para que você tenha a oportunidade de contar um pouco da sua história, tá? Como você lá atrás começou na área da educação, como que foi esse entrelace da sua vida com a educação básica, enfim. Muito obrigado pela presença e fique à vontade para começar contando a sua história. Primeiro, eu agradeço o convite. É sempre muito bacana conversar sobre educação e sobre as nossas experiências, né? Que eu acho que pode inspirar muitas pessoas, né? Eu comecei de uma forma um pouquinho diferente. Eu sou fonoaudióloga, né? Minha primeira formação é fonoaudiologia e desde lá, um bom tempo atrás, eu comecei a prestar alguns serviços em escolas. E fui me apaixonando, minha mãe da área da educação há muito tempo, e aí eu entrei nesse mundo da educação pela fonoaudiologia, e óbvio que eu fui me especializando, né, na formação dentro das escolas, e fui me engajando aí nessa parte de gestão. Fui durante muito tempo coordenadora de educação infantil, coordenadora de fundamental anos iniciais, anos finais, ensino médio, fiquei dentro da escola durante uns 25 anos, e aí eu achei que estava bom. Estava Hum. bom, acho que é bacana, já conheci bastante dessa dinâmica da escola. Eu quero sair, quero ir para o mundo, né, da educação. Sim. E aí eu fui ser consultora, educacional, numa editora, trabalhando com as escolas confessionais. E aí eu trabalhei com as escolas confessionais desde o interior do Pará até o interior do Rio Grande do Sul, trabalhando diretamente com as irmãs, com os padres, com as freiras, né? Uhum. Entendendo esse mundo da educação católica, esse mundo da educação confessional. E aí, depois, diante dessas experiências, em 2020, eu recebi o convite para assumir a direção do Instituto Madre Mazarello. E aí eu brinco, né? Cheguei no Mazarello em 2020, então se é para chegar chegando, é para chegar com a Sim. pandemia, né? Aham. Então, e hoje eu estou no Mazarello, eu me sinto uma pessoa abençoada, eu falo para os jovens que estão lá conosco, para os nossos educadores, porque eu estou onde eu quero,
não é falta de opção, é opção, eu estar onde eu quero, então eu sou muito feliz na escola que eu estou, sou muito feliz na comunidade que eu atuo, de verdade, Uhum. me brilha os olhos, assim, sabe, falar dessa escola que eu estou, sou apaixonada por lá. Que maravilha. E conta um pouquinho, a gente sempre tem dúvida, principalmente eu gosto de perguntar isso. Quando você começa ali, você faz essa transição de ser fono para ir para a educação em si. Uhum. Como que estava a sua vida pessoal? Você é mãe? Como que foi Somos, toda? Porque nós somos seres integrais, né? Profissionais, sim. pessoais, familiares. Como que foi para você conseguir organizar tudo isso e conseguir trilhar uma mudança de carreira ainda É. assim, né? Bom, eu amo pessoas, né? Então eu sou mãe de três, Olha só. né? Talvez em extinção, né? Uhum. Então eu sou mãe de três, já são adultos, são três pessoas sensacionais, sou apaixonada pelos meus filhos. Carol de 30, Matheus de 26 e o Rafael de 18. Uhum. Também sou vó, tenho dois netos maravilhosos, a Olha Manuela só. de 10 anos e o Frederico de 2, que eu também amo de paixão, a alegria da nossa casa. É, e eu sempre quis conciliar, né? E eu também acho que é um privilégio trabalhar na educação, porque meus filhos, de certa forma, tiveram sempre boa formação pela Uhum. essa possibilidade do meu trabalho, das minhas escolhas. É difícil, né? Mas consegui. Hoje os três estão super bem. As crianças, os menores, atuam comigo hoje. Então, você está trabalhando e de repente vem vovó, vovó. Você olha para o lado, vem o Fred dando um abraço. Então, eu gosto muito de gente. Eu gosto dessa movimentação toda. É Uhum. difícil, mas deu para conciliar Aham. de uma forma bem, bem bacana. Sou muito orgulhosa de todos eles. Que ótimo. Uma dúvida que eu fiquei também da sua trajetória. Quando você decide fazer essa migração, né, e você vai para o ambiente escolar, você vai para a gestão direto ou você vai para o ambiente de sala de Eu vou aula? para a gestão, porque assim, Ah, como é que foi essa transição? uhum, Eu comecei, né, como grande terapeuta, né, se forma você quer naquela época, né, uns bons tempos atrás, uhum, você vai para um consultório. E aí as demandas chegavam para o consultório, eu falei, isso não é de consultório, isso é anterior a consultório, isso é escola. uhum, E aí foi quando não se falava a palavra consultoria na época. Então eu ficava um dia numa escola, um dia na outra, e aí eu fui tendo essa proximidade com os gestores, com os professores, com os coordenadores, e eu me considero uma pessoa bastante corajosa. E aí um dia eu cheguei para um gestor e falei, eu quero ser coordenadora. Ele falou, verdade? Quero, já me inscrevi na pedagogia, já fiz uns cursos, sei lá. Ah, então tá bom. Aí apareceu há bastante tempo para ser coordenadora de berçário. E uhum, aí eu já tinha toda uma estrutura de consultório. Eu falei, vamos. Financeiramente era diferente, ia reduzir. Conversei na época com meu marido. Não, você quer isso? Vamos abraçar. aham, Abracei, eu falo, o bichinho da educação picou ah, e não saí mais. Então, a minha carreira, por isso que eu digo, é construída de uma maneira diferente. Mas sim. eu acho que é bem rica, de verdade, assim, as experiências que eu tive, a própria formação da fonoaudiologia, que é um curso super abrangente, formação que eu tive há muitos anos atrás, eu carrego até hoje, desenvolvimento humano, relacionamento, psicologia, então Uhum, é diferente, mas é bem, sim. bem rico. Eu anotei aqui, então já são 35 anos É, que o menino, mosquitinho picou. menino, quando você fala, ai meu Deus, tudo isso já, 35, tem muita história. tudo Já passou isso, por muitas fases, né? A já, educação como um todo, eu noto isso, a educação brasileira, mas acho que é mundial, ela tem muitas fases, né? Muitos momentos. Ah, agora tem, está se falando sobre isso, aí daqui a pouco esse assunto dá uma baixada, aí vem um outro, tendências. Então é uhum, muito legal conversar com pessoas que já passaram por tantos sim, momentos e sim, conseguiram permanecer, aham, né? Isso, aham, isso é muito interessante. Eu queria bater um papo agora sobre o Instituto Madre Mazarello, né? uhum, Então, ele fica ali na Zona Norte, bairro Santa Terezinha, é da rede salesiana, né? isso, E colégio confessional católico. A gente recebe muitos uhum, gestores de colégios confessionais, já recebemos de várias denominações, até uhum. religiões diferentes aqui, né? Sim, sim. Mas eu percebo uma crescente da busca das famílias por colégios confessionais. A gente até estava batendo um papo antes aqui da gravação, e eu noto que isso vem muito também
por uma crise que a sociedade se encontra, né? Uma crise moral, ética, de uma falta de fé, né? Então, faz sentido, você tem notado isso ali na sua atuação, uma demanda aumentando, uma busca novamente pelos colégios católicos, que é o seu caso. Fala um pouquinho disso para a Eu gente. concordo com tudo que você está dizendo, porque a gente tem muita dificuldade hoje dos relacionamentos, né? Todo mundo diz aqueles chavões, a sociedade está doente, a ansiedade é a doença do século, os relacionamentos, tolerância zero, tudo isso você vê. Então, o Colégio Católico, o Instituto Madre Mazzarello, que é o que eu faço parte hoje, né, das Irmãs Salesianas, que também são pessoas admiráveis, ele traz isso no seu DNA, na sua proposta, na sua missão dos relacionamentos, da formação humana, da valorização do outro, do respeito pelo outro. Isso não é uma roupagem, não é uma moda, né? Aquilo que está intrínseco. Então, faz parte essa convivência sadia, essa convivência saudável. Desafios, problemas, óbvio, nós estamos falando de uma escola, mas a gente tem por base esse relacionamento, né? Então, as famílias têm sim nos procurado, óbvio que a gente pensa numa formação acadêmica robusta, numa formação acadêmica que te dê opções na vida, mas a gente não está pensando só num médico, vamos formar um médico. Mas aqui aquele médico pode transformar, ele pode doar uma tarde dele para uma sociedade, para uma organização que tem essa, né, necessidade desse profissional. Então, o que a gente diz é formar as pessoas com essa compaixão, com esse olhar pelo outro. E eu acho sim que as famílias estão percebendo que essa formação humana, essa formação respeitosa, essa formação saudável é que vai dar a base para quem quer que seja na vida. Né? Isso é o que a gente fala, hard skills, soft skills, né? Então a gente trabalha muito isso, e essa formação, você chegar num lugar, você ser bem educado, você respeitar o ambiente do outro, você respeitar o outro, isso não tem como dar errado em lugar nenhum. É verdade, né? Então, é verdade. Eu noto que em muitos casos, e conversando com famílias mesmo do meu convívio, a família anteriormente ela tinha uma busca prioritária para essa formação acadêmica, no sentido de estou formando um profissional. Só que diante de todas essas demandas da sociedade, todos esses problemas que a gente está enfrentando, né, a família parece, no meu ver, que ela inverteu essa prioridade. Opa, deixa eu ver quais são os valores dessa escola. O que essa escola pensa, do que é certo, do que é errado, né? A cosmovisão, né, da instituição perante todas as coisas. E aí parece que inverteu, assim, não, tudo bem, eu ainda me preocupo com a grade curricular, eu ainda me preocupo com o acadêmico, mas me parece que a prioridade agora inverteu. Você percebe isso também? Percebo. Estava conversando também antes da gravação, num momento muito feliz que nós estamos. Né? O índice de rematrícula da nossa escola é muito alto, é muito alto. A quantidade, o crescimento que nós tivemos, né, dos ingressantes também é muito alto. Então a gente diz que é case de sucesso. Né? Mais do que ser case de sucesso, a gente percebe esse movimento. Quando você tem as famílias que estão conosco e optam em continuar conosco, poxa, bacana. As famílias que estão chegando, olha, eu quero que eu ouço aqui que a gente tem essa questão de formação humana. Quando a gente fala de formação humana, não é ser bonzinho, né? Porque às vezes as pessoas pensam, não, é ser. Então, é um colégio com regras, sim, regras muito claras, regras muito compartilhadas com todos, com os educadores, com os nossos estudantes, com as crianças e com as famílias. A regra é essa, a convivência é essa. Eu gosto, é a escola que eu quero, ok. Né? E aí a gente faz um trabalho muito conjunto, muito parceiro, de verdade. A gente adora a família na escola. Adora a família estar conosco, conhecermos as famílias, conhecermos individualmente cada aluno, a sua família, é bem bacana. Nós trabalhamos bastante para isso, né? Que a nossa presença seja de fato efetiva enquanto gestores, né? A palavra presença para nós é muito forte, que as pessoas tenham em nós esse olhar e essa troca, né? Sim. Você fala uma palavra que para mim é central aqui na discussão, na conversa, que é a questão de regras, né? Parece que essa palavra no ambiente educacional como um todo
Nossa, parece que você está falando um palavrão, né? Parece que você Aham. está falando. Mas o que eu noto também é que a busca das famílias por escolas que têm um padrão de regras, de conduta mais definido, se construiu depois de experiências muito abstratas, né? Então, a família matricula a criança, o jovem numa escola, não sabe qual é a regra, não sabe qual é a visão. A Aham. criança é muito solta num sentido realmente moral, ético, de conduta, Sim, sim, quando na verdade ela está em formação de muitas coisas fundamentais, com né? certeza. Então eu vejo que a família, opa, tá muito Uhum. solto, deixa eu trazer para uma instituição que sabe mais É, o que está fazendo no sentido de não estamos querendo dizer que a outra é errada, que a jamais. outra está no caminho errado, mas aqui nós temos Sim, uma visão, nós temos, né, um sim, padrão e quem quiser se achegar a nós tem que obedecer e seguir esse padrão. É isso que eu vejo muito tranquilamente nos colégios confessionais. Nós é, temos regras. É sim, assim que cremos, é assim que acreditamos, e quem quiser se achegar vai ser amado, vai ser bem cuidado, né? Vai sim, receber carinho, sim. toda a formação, mas não vai ter a possibilidade de cada um querer construir sua própria escola. Não. Entende o É, que eu estou querendo dizer? super entendo, Né? super Olha, entendo. aqui é assim, as É, regras estão postas. é, Eu é. falo muito um termo aqui que no processo de matrícula, os pais às vezes eles querem ser muito rápidos. Ah, não, Sim, põe sim, aí porque me falaram que é bom, mas eu acho que devia gastar um tempinho a mais porque às vezes você queima uma largada, né? Ah, mas bem nunca me isso. falaram Uhum. que aqui tinha essa regra, não? É, Mas poxa, é lá na largada que você tem que sim, se aprofundar e entender, né? sim, É mais ou menos isso, né? O colégio de vocês, como a grande maioria dos confessionais, é isso, regras bem estabelecidas, e sim. isso é o que as famílias também estão buscando, Sim. né? E as regras, eu entendo que favorece o coletivo, né? A regra, Uhum. ela traz justiça, ela É, traz imparcialidade, né? Então, quando você trata todos da mesma forma, dentro da sua individualidade, obviamente, que cada ser é único, mas dentro de uma escola é um coletivo. Então, quando eu tenho uma regra muito clara, é muito tranquilo. E não é a regra pela regra, porque os jovens, de uma certa maneira, eles são desafiadores, sim, questionadores, né? E a gente fala muito do protagonismo juvenil, então que ele entenda o porquê da regra. E eles questionam, por que do uniforme? Por que do horário? O jovem, eu digo, o jovem é sempre jovem, independente de onde ele sempre esteja. Ele questionador, né? Em e tá, essência, né? né? E a gente Aham. acha muito bacana. A gente também fala do protagonismo juvenil, que eles tenham, né, essa discussão, essa reflexão. Então, a regra não quer dizer de escola chata, escola Sim. fechada, muito pelo contrário. A nossa escola tem gente que fala, nossa, a tarde parece um clube. As crianças Hum, estudam de manhã e passam a tarde lá dos jogos, das atividades, dos esportes, dos grupos de voluntariado que a gente que tem legal. junto com a pastoral, da parte de teatro. Então, tem muito jovem que entra lá às 7 horas da manhã, vai embora às 19, como tem criança que também chega às 7 da manhã no complementar, vai embora. Então, é um ambiente muito gostoso, de verdade, Uhum. porque tem essa regra, né? Sim, Né? Na regra, na coisa fechada, mas aquela regra que tem que ser partilhada e a regra número um é respeito. É sim. respeito. A gente não admite que qualquer pessoa que esteja lá dentro desrespeite um colega, um educador, a própria família, né? Então Aham. é a Eu base, acho que é né? exatamente isso. É uma instituição onde o respeito não é opcional, né? Às Isso. vezes parece que em alguns lugares o respeito É, virou opcional. é, Ah, você é dos que respeita? Tudo é, bem. Não, é. né? Todos têm que Sim, respeitar uns sim. aos outros para que haja um convívio harmonioso, né? Sim, é isso Então, o mesmo. respeito não é opcional, né? Não, Numa não. escola, num ambiente como esse. É, Você comentou comigo, hoje são 800 alunos, desde a isso, educação infantil até o ensino médio, isso. né? Uhum. Como que vocês lidam?
com essa diferença de idade? Você falou, eu achei super interessante esse termo que você usou do clube, no sentido de várias atividades simultâneas, aquele ambiente gostoso, né? Me remeteu isso que você Sim, falou. sim. Como que vocês tentam trabalhar essas faixas etárias tão diferentes assim? Primeiro que eu tenho uma equipe de gestão muito boa, assim, né? Eu acho que a gente, enquanto direção, jamais faz nada sozinha. E minha equipe é realmente muito boa. A equipe é apaixonada, sabe? Quando eu falo assim, eu converso com a coordenadora da educação infantil, o olho brilha, chega a me emocionar, porque eu falo, gosta tanto. Aí fala com a mais velha lá, do coordenação, orientação do fundamental, do ensino médio. Então, eu acho que a gente consegue lidar porque nós somos de verdade apaixonados pelo que fazemos. Os Hum, desafios são imensos. Então, é aquele olhar, eu estou aqui pelo jovem, eu estou aqui pela criança, eu não estou aqui por mim, né? Eu estou aqui por ele. Quem é que é o centro da nossa atenção na nossa escola? Né? É a hum, criança, é o estudante. Então, acho que quando você tem essa engrenagem funcionando, todos pensando da mesma forma, a tendência é dar muito certo. Então a gente tem tanta atividade, vamos fazer uma organização, é o coordenador de esportes que vai falar com a coordenadora do anos iniciais, isso aqui é bacana, olha, vem uma proposta. Hoje a gente tem lá cerca de 19 cursos extras, né? hum. Mas desde pintura em tela, a esgrima, a tênis, né? Tem, enfim, uma possibilidade, porque o que a gente quer é isso, fazer com que o aluno se conheça dentro dessa formação integral. E qual é a minha habilidade? Ah, minha habilidade é para o esporte, a minha habilidade é para a arte, além do acadêmico, Hum. né? A gente acredita nessa formação integral com o acadêmico também bastante exigente, com todas as, né, as considerações e que são necessárias para cada faixa etária. É, Sim. Eu percebo também uma mudança que vem acontecendo no ambiente escolar, onde de vez a gente colocar as escolas em caixinhas, eu explico o que eu estou querendo dizer, né? Ah, a sua escola é tradicional conteudista, a sua escola é não sei o quê, a sua é uhum. outra. Eu percebo que, obviamente, tem um norte, né? Sim, Então, sim. não, somos tradicionais, sim, conteudistas em algum aspecto. Porém, isso não significa uma escola fechada a novas tecnologias, Uhum, fechada a novas metodologias ativas, por exemplo. sim. Queria entender, dentro da cultura de um colégio tradicional, Uhum, como que vocês tentam abraçar o novo? Porque eu acho que as pessoas têm muito essa imagem. Ah, não, o sim. colégio é católico, É, né? Ainda deve ser aquelas carteiras de madeira, aquele negócio antigo, mas não é uma verdade no que eu não. noto, né? Fala um pouco pra gente dessa dualidade, às vezes, que tem no Tá. senso comum de é tradicional, então não tem tecnologia, é tradicional, então não tem inovação. Uhum, Fala para nós como que vocês tentam desmistificar isso e tá. trabalhar nesse sentido. O colégio ele é tradicional no sentido de segurança, né? Hum, Então, uma instituição que já esse ano fazendo 70 anos na Zona Norte. Então, olha a só. tradição ela vem no sentido de segurança. O nosso prédio é um prédio, as escolas católicas geralmente são prédios imensos. O nosso Uhum. prédio é um prédio imenso, a estrutura física é muito grande. Então, a gente traz essa questão da tradição de segurança e nós temos também a tradição de famílias que são ex-alunos e trazem os filhos para estudar conosco, avós que já passaram por lá, que hoje os netos, então a gente tem essa questão da tradição no sentido de segurança e de convívio também. Só que uma escola hoje, se você não pensar nas tecnologias, nas metodologias ativas, Uhum. você tem que pensar no aluno que você tem hoje. Né? O aluno que você tem hoje é completamente diferente do aluno de, não vou falar nem de 30 anos, de 5 anos atrás. Sim. Né? Então, se você não entender quais são as formas de aprendizagem desse aluno, você não atinge esse aluno. Né? Então, hoje você tem, você acha que nem você brincou, e era assim, eu estudei em colégio católico, então aquelas mesas de madeira, malinha do lado, né? Aham. Hoje não, a escola é colorida, a escola é viva, né? Os alunos, então você tem alunos que sentam em pares, em grupos, então toda essa
proposta de inovação, a gente traz para dentro da escola e a gente tem uma rede muito forte também, né? A gente faz parte da rede salesiana que tem inúmeros estudos, inúmeras formações para que a gente acompanhe esse jovem. Quando, né, a gente brincou, a educação não envelhece, nós não envelhecemos na educação, é porque você sempre está sabendo o que está acontecendo com uma criança de 4, como um jovem de hoje pensa, e às vezes a gente envelhece por isso, a gente deixa de entender como essa criança pensa, como esse jovem pensa. Então, para nós, existe essa inovação, principalmente em respeito ao estudante que a gente tem hoje. Não dá para você achar que o estudante de hoje é o mesmo de 5 anos atrás. Obrigatoriamente você tem que inovar, se você é uma escola responsável, se você é uma escola contemporânea, né? Vai longe desses, eu sou tradicional. Se a gente pensar, nossa proposta é uma proposta sociocultural, socio-interacionista, baseada numa formação humanizada, né? Então, o nome tem. Mas eu chego numa família lá, eu falo tudo isso, ele vai falar, nossa, né? Bonito isso, mas o que isso quer dizer, né? Então, a inovação para uma escola responsável, ela tem que acontecer, não tem como. Maravilha. Então, coisas que vão caindo, né? Essa questão de não ter inovação, não ter tecnologia, e Imagina. também daquela coisa, às vezes quando a gente fala de colégios confessionais, de uma rigidez que expulsa o acolhimento, né? Então, nossa, olha, você tá aqui, aí vai vir o padre, vai vir o pastor, vai vir alguém, vai te dar a bronca, vai. As pessoas têm, às vezes, no inconsciente muito essa imagem de uma rigidez, e pelo que você está me falando, não, é o contrário. É o É uma contrário. escola amorosa, acolhedora, que sabe trabalhar todos os elementos, regras, respeito, mas tudo isso embarcado com muito acolhimento, né? Muita Sim. atenção, é mais ou menos isso? Nós somos, assim, referência na questão do acolhimento. E quando eu falo nós, não é uma coisa que vem da minha cabeça, né? Então, nós temos pesquisa de satisfação com as famílias, dentro da própria escola, pesquisa de clima organizacional. Então, a gente sabe que o diferencial da minha escola é quem usa, né? Os nossos alunos, as nossas famílias. Então, eles são os primeiros a dizer desse acolhimento. E eu tenho uma atividade na escola que eu particularmente acho muito bacana. Eu faço os cafés com a diretora. Então, eu faço café com a diretora com as famílias. Então, eu faço o convite para as famílias da educação infantil, por série, né? Família do 5º ano, do 6º ano. E eu também faço o café com a diretora com os alunos. Eu falo, olha, a gente fala isso da nossa escola. Isso é verdade? Eles me chamam de Fabi, né? Fabi, nossa, isso é muito bacana. A gente fala que é uma escola acolhedora, vocês acham? Eu acho porque é no mimo, é no detalhe que vocês fazem que a gente vê o carinho que vocês têm por nós, o amor que vocês têm por nós. Então, a gente tem sempre essa busca de o que nós estamos fazendo é realmente o que as famílias estão recebendo? Porque às vezes a gente pode achar que está fazendo um monte de coisa bacana, né? E no final, não, nada disso chega para o nosso público. Então, a gente tem sempre essa troca, né? Esse feedback, olha, isso está bacana, olha, isso precisa melhorar. E também temos as irmãs que estão lá dentro, né? Voltando à palavra de presença, que você estava falando, né? Dessa rigidez. As irmãs estão sempre presentes, a gente tem missa toda quinta-feira, tem um padre salesiano que vai lá no período da manhã fazer essa escuta dos jovens, e os jovens vão para conversar com ele, sabe? Numa questão mais de amizade mesmo, sabe? De acolhimento. E isso ajuda tanto a saúde mental, né? Muito. Se você ser ouvido, alguém que te escuta, alguém mais experiente, né? E Dom Bosco, né, que é o fundador da congregação salesiana, ele dizia, né, que o jovem, ele não precisa ser amado, ele precisa sentir-se amado. Isso faz toda a diferença. Totalmente. Eu não preciso ficar falando que eu amo, mas eu preciso ter ações que ele de fato sinta, poxa, eu faço a diferença nessa escola, as pessoas sabem que eu sou. Então, esse feedback de café, sabe, quando eu falo café, é uma, que a gente fala que é uma possibilidade de escuta, a gente fala, eu estou sempre disponível para escuta, mas que de fato as situações você promove de escuta. Tem que ser intencional. Então a gente faz isso, e eles trazem essa questão, voltando ao ponto que você disse, do acolhimento, desse olhar muito carinhoso para eles, né? Não é um mundo perfeito, né? Claro. Mas é um mundo... Nenhuma escola nenhum colégio é. Mas é apaixonante, de verdade apaixonante. Que maravilha. Tem dois tópicos aqui que eu acho fundamentais hoje na educação como um todo, que eu queria pegar um pouquinho da sua percepção, da sua ideia sobre isso. O primeiro deles tem a ver com o surgimento da educativa, né? Por que que a gente se propõe a criar uma plataforma
para ajudar na formação continuada de professores. Por uma demanda que a gente ouvia muito de diretores, donos de escola, a respeito de um problema na formação de novos professores, né? A gente pode trazer vários elementos aqui do passado, dos anos recentes, como essa expansão do EAD, do ensino à distância, de uma maneira brutal, né, que aconteceu no Brasil, mas não tanto pegando o porquê, a razão disso, mas as consequências. E eu acho que as consequências são provadas por vocês, que estão lá no colégio e precisam renovar o time. Vocês precisam sempre dos estagiários que vão ali ser a nova geração de professores. E eu queria perceber também com você aqui, notar se você corrobora com isso, de que existe nos últimos tempos a necessidade de um retrabalho maior com essa nova geração, né, de realmente trabalhar pontos que talvez antigamente não era necessário trabalhar, né? Me fala um pouco dessa sua percepção com a nova geração, como que vocês têm tentado lidar com essas dificuldades? Se vocês notam, né, em primeiro lugar, essa dificuldade, e como você tenta receber essa nova geração de professores e trabalhar com eles. Eu acho que é um super desafio, super, né? A gente teve uma reunião de mantenedor nessa semana e com várias escolas, vários diretores, e a gente vê que é um grande desafio o ingresso desses novos esses educadores nas escolas, desde os estagiários, né, com os cursos EAD, com a própria formação, o que é ser um educador, né? Às vezes a recém-formação já acha que eu já posso assumir uma sala, né? E eu acho que tem um caminho para isso. E eu acredito muito no caminho de formação. Eu acredito no caminho de formação com empresas, né, focadas nisso, mas eu acredito muito mais na formação dentro da escola. Então, hoje a gente tem que ter um nível de tolerância, de paciência. A minha equipe, se eu falar isso, eles vão falar, lá vem ela. O óbvio precisa ser dito. É isso mesmo. Né? Então, a gente tem uma preocupação nessa formação de todos. Então, antigamente, chegar a professora, poxa, mas ela fez isso. Eu falei, ó, esquece. Ela fez isso, agora você vai ter que falar, olha, é dessa forma que a gente atua. Então, todos nós passamos a ser formadores. Os próprios professores, eles não formam só hoje as crianças, eles formam as estagiárias, os auxiliares. As coordenações têm que formar os professores, a direção assume também essa proposta de formação. E eu vou mais longe, a gente pensa hoje nos estagiários, nos auxiliares. A gente já começou a pensar nos gestores. Porque daqui a pouquinho, né? Isso. Eu estou me aposentando, a colega está se aposentando, então a gente vê aí essa formação de auxiliares, de estagiários, de professores, mas de lideranças educacionais também, que é né, não tem como, o tempo não para. É isso. Né? Então eu penso que a formação é um imenso desafio hoje em dia, imenso, imenso. Não, com certeza a gente também nota isso, né? Praticamente todo mundo que senta aí onde você tá fala a mesma coisa, né? Seja pela formação que está deficitária, a formação superior mesmo, de nível superior. Sim. Não vou generalizar, mas a grande maioria, né, tá muito deficitária. Mas também por uma questão geracional de mentalidade, né? Eu sempre digo aqui, a gente não pode demonizar essa nova geração, a geração Z. Nossa, como que trabalha com essa geração? Pelo amor de Deus, eles não querem nada com nada, desiste muito rápido. Mas o que a gente tem entendido aqui nas conversas é que a gente tem que saber absorver o que essa geração nova tem para nos oferecer, que é dinamismo, muita tecnologia, trazendo inovação, né? E lapidando essas vocações, né? Eles não vão vir prontos, longe disso, Bem longe disso. Bem longe. Mas também, não sei se você concorda, não adianta também ficar num ambiente, numa posição de crítica constante, que eu vejo muito. Pelo amor de Deus, essa geração. Porque é com eles que você vai ter que trabalhar. Então, é melhor saber focar no que eles têm de bom
e no que eles precisam desenvolver também saber Sim. trabalhar, né? Você pensa mais ou menos Eu assim? penso, acho que a questão é a paciência dentro de um limite, obviamente, né, do que Sim. é aceitável dentro de uma escola, dentro de uma instituição, mas é entender que nós precisamos deles. Né? Uhum. É aquilo que eu falei, o tempo não para. Os profissionais eles vão sendo mudados com, né, aquele se aposenta, aquele que decide parar de trabalhar. Eu preciso dessa nova geração. E se eu não for em busca do que eles têm de bom para trazer e olhar só o que não é bacana, a gente não consegue, Ah, né? Então é um desafio bem grande, mas eu acredito né? Porque quem entra numa escola, eu quero ser professora, eu quero ser educadora, a gente sabe que não tem uma questão financeira por trás disso, né? A gente fala que é uma doação de vida mesmo. Eu quero ser um educador, é aquela doação que eu quero. Então, você vai lapidando, você vai conversando. Então, antigamente a gente fazia aqueles feedbacks semestrais, hoje não acontece mais. Você tem que chamar, olha, nessa situação, o melhor que você podia ter feito, ouvir deles o que eles pensam também. hum, Não só o tempo inteiro, é isso aí. Não, o que você pensa nessa situação? E aí você vai entendendo por onde passa essa cabeça, por onde passa essa formação, né? A sim, questão de, eu não quero mais ficar, eu disse, não, vamos entender o que está acontecendo, né? Então é sim. de escuta também. São muito jovens, né? É de São, escuta também, é sim. de escuta também. Não, eu noto muito isso e quão importante é o papel do gestor, né? É. Porque algumas pesquisas apontam e também levaram para a criação da educativa falando sobre um problema no clima escolar. Os educadores, em geral, têm Uhum. um relato, uma reclamação muito constante, poxa, o clima da minha escola é pesadíssimo. Que clima pesado, é uma fofocaiada, é um falando mal do outro, é não sei o quê, e os pais cada vez mais agressivos com a gente, e a gestão não nos blinda, e parece que eu tô ali e tenho que responder por tudo, e aí se vê cada vez mais a necessidade de um gestor que entende a sua responsabilidade pela gestão desse clima, né? Sim, Então, sim. às vezes as pessoas, de maneira geral, vai falar assim: o problema da educação é salário. É salário, se der mais dinheiro. Obviamente que todo ser humano, se der mais dinheiro, É. vai estar, né, contente. Mas não é tão rasa a Não, conversa assim, né? não. Eu acho que tem muito mais a ver com o ambiente que essa pessoa trabalha. Eu imagino que eu, como um profissional na minha área, se eu trabalho num lugar pesado, Uhum. carregado, ninguém se gosta, todo mundo fala mal, eu quero sair disso daqui, Com eu vou para certeza, outro lugar, eu vou buscar novos ares, né? com certeza. Agora, se o ambiente, poxa, apesar dos desafios, que não é um mar de rosas, né? A Não, educação tem não. seus Sim, desafios, sim, mas é um ambiente, poxa, que as pessoas se respeitam, se ajudam, sim, sim. né? Poxa, É me colaborativo. ajudam, é colaborativo, é mais ou menos isso, é muito mais a ver sobre o clima, né? Acho que é muito mais a ver sobre pessoas, na verdade, Uhum, né? Sobre clima, sobre pessoas, sobre relacionamentos. A gente tem muito aquilo de eu cuidar de mim para eu poder cuidar do outro. E tem uhum, uma irmã que sempre falava assim pra gente: eu só consigo dar pro outro aquilo que meu coração transborda. uhum, Então, se eu transbordo amor, eu vou dar pro outro amor. Se eu transbordo respeito, eu não consigo dar pro outro aquilo que eu não tenho. sim, Então, a gente tem muito esse olhar, né? A gente fala de competências e tudo mais. Eu brinco com a equipe: olha, o autocuidado é o primeiro. É o é, primeiro. Eu preciso cuidar de mim para que eu possa cuidar do outro, porque o desafio é grande. Então, a gente tem pesquisa de clima, a gente tem assim, tá muito bom também, até porque o colégio está num momento bacana. Então, às vezes é muito fácil, né, você aham, trabalhar numa empresa que está em crescimento, que você tem questões bastante positivas. Mas é óbvio que fofoca é uma coisa que eu abomino, abomino. uhum, E, assim, você vai falar para o outro algo que vai valer a pena para o outro, vai dar algum tipo ele vai crescer em alguma coisa? Então uhum. não fala. Para que você vai falar coisas que não valem a Não pena, né? agregam nada, Nada, né? nada. Menos é mais. Tem uma situação com a pessoa, vai lá e resolve de uma forma adulta, de uma forma Isso. carinhosa, de uma forma responsável. Então a gente tenta minar ouviu qualquer coisinha assim, a gente já vai imediatamente atuar. Não é isso que a gente quer, não é dessa forma que a gente trabalha. Então, também o acolhimento que a gente estava dizendo para o ambiente dos educadores é uma coisa que nos preocupa bastante, né? Uhum. Até por conta da NR, da questão da saúde mental dos Sim. educadores, né?
Então, a gente tem muito essa escuta, eu faço bastante trabalho com essa equipe de gestão para que eles sejam multiplicadores, para que tenham esse olhar, né, eu brinco, às vezes a gente demanda muita energia naquilo que não está dando certo. E eu falo, mas qual é a energia que você está demandando para aquilo que está dando certo? Aquele professor que sabe, é super gente boa, faz tudo certinho, entrega tudo no prazo, não tem sinalização negativa, ama os educadores. Quantas vezes você já parou para sentar com ele e elogiar? Olha, parabéns, seu trabalho. Porque enquanto ser humano, a nossa tendência é só olhar o que não é belo, né? Então vamos olhar o que é belo, vamos valorizar aquilo que a gente tem de bacana dentro da nossa escola. E a gente tem muito mais coisas legais do que não legais, né? Então, Com certeza. eu acho que o clima começa por isso, quando eu começo a olhar para aquilo que é do bem, aquilo que é do bom. E aquilo que não é, eu não vou multiplicar, eu vou tentar de alguma forma abafar. Sim. Né? Eu vou assoprar a brasa ou eu vou jogar um cobertor? A nossa proposta é jogar, não é pôr embaixo do tapete, não é isso, mas é resolver e espalhar aquilo que de fato é bacana. Né? Então Muito bom. O último assunto que eu queria tratar com você aqui fala sobre a parentalidade, né? Eu falei aqui sobre a relação das famílias com as escolas. Você também trouxe em algum momento que vocês gostam muito da escola, da família presente na escola, sim. esse vínculo. E aqui a gente também tem recebido fortes demandas sobre esse tema, né? Sim. Arlindo, além de treinar professores, vocês precisam treinar as famílias, vocês precisam treinar os pais. Tem assuntos, tem temas que eles vêm, às vezes, com um certo nível até de agressividade para cima da escola. Não é porque eles querem, é por uma falta de conhecimento. Sim. É porque eles não sabem daquilo, eles não sabem como funciona, e no anseio de querer proteger o filho, eles se levantam contra a escola e aí fica aquele eterno conflito. Os gestores defendendo o lado da escola, a família defendendo o seu lado, e aí, ao meu ver, a criança aqui, meu Deus, para onde que eu vou, o que eu faço? Minha família falando uma coisa, a escola falando outra. E então a gente cria o Nexus, que é o nosso programa aqui de formação parental. Né, com uma trilha de cursos específicos, mas que não se limita ao curso. Sim. A ideia é que seja mais ou menos um conceito de aula invertida. Então, o pai assiste, a família assiste, junto com o filho, com a mãe, ali com os responsáveis, e em algum momento, dentro da agenda da escola, você vai para uma aplicação daquele conteúdo. Seja numa roda de conversa, uma dinâmica, uma brincadeira, mas, poxa, né? Um dos temas que a gente aborda aqui é carreira e vocação do jovem. Por quê? Por que a gente nota nas demandas das escolas? O pai não deixa o jovem em paz. Ele quer projetar o que ele foi ou o que ele não conseguiu ser na criança, no jovem. Ah, você vai ser médico. Pai, eu odeio, né? Não, mas eu sempre sonhei. Você sempre sonhou em ser médico. Eu não. Não, mas como que é? Eu sempre te coloquei nas melhores escolas, porque quando chegasse no terceiro ano era para você prestar medicina. Pai, você nunca me ouviu. Você nunca perguntou o que eu queria para minha vida. Sempre foi uma projeção sua ao meu respeito. Então, é algo que a gente trabalha nesse curso de carreira e vocação. E imagina essa dinâmica gostosa, né? Pai, eu não sei se eu vou fazer aquilo lá que você está achando que eu vou fazer. Tranquilo. Mas são coisas que a escola depara, seja por questões éticas, morais. A gente vê muito também relatos de, às vezes, jovens muito agressivos, seja verbalmente, seja fisicamente. E a família tem que estar atenta a isso, integrado com a escola, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente como que você tenta, de maneira prática, encurtar essa distância. Escola, família, e não deixar essa criança, esse jovem perdido aí no meio. Acho que né? a gente parte do princípio que se a família nos escolheu, ela acredita no nosso trabalho. Então, se começa a entrar muito embate, mas você sabe, você escolheu, você tem que primeiro confiar no nosso trabalho. De novo, volta a questão de relacionamento, de confiança e tudo mais. Optou em colocar nessa escola, que eu vou te dizer, escola particular, na Zona Norte, onde a gente está, tem uma a cada 500 metros. Você optou em colocar lá no Mazarella. Então, primeiro ponto, acredita no que a gente está dizendo. O nosso relacionamento tem que ser transparente e de confiança, né?
Vai lá, às vezes chega a falar isso, aí a gente conversa, mas é isso? É isso. Né? Então, às vezes tem um olhar muito unilateral. E a família precisa entender que a família e a escola estão do mesmo lado. Nós estamos, qual é o nosso objetivo comum? Formar, educar aquela criança, aquele estudante, né? Então, acho que às vezes entra a questão do embate. A gente tem uma dificuldade, muitas vezes, de trazer as famílias para a escola, né, para fazer um curso. Nós já oferecemos palestras, cursos diversos, né, aos sábados, à noite, e a gente vê que o público acaba não vindo para a escola. Né? Nas reuniões mais específicas, a gente tem um público bacana, os pais participam sim das reuniões mais individuais, mas reuniões de formação, a gente percebe que ainda não há essa participação efetiva. Então, a gente busca em pílulas de conhecimento ou situações mínimas que a gente possa passar para as famílias no início de uma reunião, ao final de uma reunião, em uma apresentação, para que as famílias entendam como que é essa educação, porque está difícil para eles também. Né? Aquilo que a gente estava dizendo enquanto escola, às vezes o pai fala, mas o meu pai me educou dessa forma, minha mãe me educou dessa forma. Hoje é diferente. Também não é melhor, não é pior, é diferente. Então, será que você não tem que fazer diferente também? Então, por isso que eu brinco da atualização. Hoje, quem está em escola conhece quais são os anseios e expectativas das crianças, dos adolescentes, enfim. Às vezes as famílias não. E aí entra nesse embate muitas vezes com o jovem. Aí o jovem chega para nós, conta uma série de coisas, pede, você não conta para meu pai? Você não conta para minha mãe? Isso não é bacana. Quem é a primeira pessoa que ele tem que fazer? É contar para o pai e contar para a mãe. Né? E a gente traz essa família para a escola, mas ainda muito individualmente. Então, o que a gente pensa na formação das famílias, e é uma proposta que a gente leva também, formação dos jovens, né, das crianças, formação dos educadores, e a gente está num ponto muito intenso agora, nesse momento de formação das famílias. Das famílias. Tá, da reunião que eu falei para vocês essa semana, a gente comentou muito sobre a formação das famílias. Né? Não que a família sabe mais, mas como lidar em algumas situações hoje que são muito corriqueiras, e a família, o que você acabou de dizer, a família inteira é de advogado, só que o jovem não quer ser advogado. Né? Vamos, assim, valorizar aquilo que ele quer dentro do que a família acredita também. Não é fazer com que o jovem faça tudo o que a família não é isso. Mas é que esse jovem tenha vez e voz em casa, que ele consiga colocar seus anseios, e eu acho que é a formação, sim, das famílias. Eu acredito bastante na formação das famílias. E eu gostaria de dizer uma coisa aqui, é a primeira vez que eu vou dizer isso. Ih, que bom, então. Mas que eu admiro muito os gestores atuais, porque os gestores de antigamente, eles não tinham uma coisa chamada grupo do WhatsApp dos pais. E você hoje, eu fico imaginando pelos relatos, qualquer coisinha que acontece, já vai, que absurdo! Aí aquilo vai tomando uma proporção que é mais ou menos, acho que o cenário que você trouxe. É uma coisa tão pequena. Mas aí alguém falou, o outro comentou por cima e já está estressado com o trabalho, cada um tem seus próprios desafios pessoais. Aí chega na escola bufando. Não, é isso aqui. Não, mas é que no grupo falaram, jogaram. Então, para os gestores, o desafio da tecnologia às vezes traz uns apuros, né? Eu respondi uma pesquisa semana passada sobre isso, né? E aí eu fui vendo, aí eu liguei para a pessoa que pediu, falei, olha, eu acho que eu não fui a melhor pessoa, porque ela perguntou qual que é seu hobby, né, de final de semana. Chegar na sexta, desligar o celular, não entrar em rede social, não querer, porque a demanda que isso tem trazido para nós. Aí eu falei, olha, eu de verdade, qual é o blog, quais são os influenciadores que você segue, quais são, né, o canal de YouTube, não sei o quê. Eu comecei a falar, olha, busca outra entrevistadora, porque eu não sou... Não, Fabi, essa é uma resposta bacana também, para que a gente também comece a entender o que os gestores estão pensando desse mundo. É óbvio que a gente precisa conhecer. Mas hoje, a questão de consumir isso, eu já me afastei um pouco, porque a demanda para a gente é intensa. São tantas vozes, né, te falando tanta coisa. Olha, faz esse método, faz não sei o quê. Se você fosse ouvir todo mundo, você fica maluco. Não dá. É tanta coisa, é tanta informação, né? Então, e os grupos de WhatsApp, eu trago para mim, aquilo que chegou de maneira oficial. O que é oficial? Um e-mail, um telefonema, uma mensagem pelo aplicativo, isso é oficial. Chegou no grupo, a professora que tem um filho na mesma sala, você quer ver no grupo? Não quero, eu não faço parte do grupo, eu não preciso saber o que tem no grupo. Aí eu tenho um posicionamento muito firme em relação a isso. É oficial?
chegou para mim de uma maneira que, pelos canais de comunicação, pessoalmente, não chegou dessa forma, de verdade. E isso é ótimo, né? Porque blinda seu time. É, Você está protegendo sim, eles de sim, apuros, de situações constrangedoras, muitas vezes, né? Não, vamos pelo canal oficial, tem um fluxo a seguir, sim, né? De sim. atendimento e tudo mais. Muito bom. Fabiana, gostei demais do nosso bate-papo. Muito obrigado. Acho que foi muito rico mesmo, toda a Uhum. sua experiência, saber o que vocês têm vivido ali no colégio. E nesse momento, eu queria te dar a oportunidade de passar um pouquinho dos seus contatos, tá? Tanto os seus pessoais quanto do colégio, Tá. porque às vezes tem alguém nos assistindo, a gente tem um público muito grande de professores, às vezes ele quer Uhum. tirar uma dúvida, poxa, tem vagas abertas, dá para trabalhar com vocês? Ou dúvidas mesmo, Sim, né? sim. Porque gostou do nosso bate-papo. Então compartilha algum contato de nível pessoal e também o do colégio para alguém poder conhecer. Então tá joia. Será um prazer conversar com vocês. institutomadremazarelo.com.br é o nosso site, as redes sociais também todas Madre Mazarelo ou Instituto Madre Mazarelo. Meu e-mail é diretora@mazarelo.com.br. Meu contato é 971290848. Será um prazer conversar com vocês. Muito obrigada por nos ouvir. Muito bom mesmo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Espero que seja a primeira de muitas, que educação é um assunto interminável, Sim, né? não tem Sempre tem certo. coisa nova, coisa boa para falar. Obrigado mesmo. Quero agradecer você que ficou com a gente até aqui nesse momento. Agradecer mais uma vez nosso patrocinador, Engenhoteca, empresa de cultura maker, robótica e STEAM. Traga isso para sua escola. Se você ainda não tem um trabalho desse tipo, a Engenhoteca oferece o que há de mais moderno nesse sentido, uma equipe completamente treinada de profissionais muito capacitados para levar o melhor desse tema para a sua escola. Então acesse o QR Code aparecendo na tela e saiba mais da Engenhoteca. E também eu quero te convidar para ir para o nosso site, o site da Educativa, educativabr.com.br, para que você conheça a nossa plataforma, né? Educativa Podcast é uma ferramenta de comunicação e interação da Educativa Streaming Education, que é a nossa plataforma de formação continuada para professores. Então, a gente falou muito aqui sobre ajudar a nova geração, ajudar os novos professores. Então, a Educativa também tem essa proposta, não só da nova geração, mas também de atualizar, né, os professores que já estão em atuação há alguns anos, para que a gente possa ter uma educação cada vez mais excelente, de uma qualidade superior, tá bom? Dito isso, quero te agradecer por ter nos acompanhado. Te espero aqui no próximo episódio. Nossos episódios saem toda sexta-feira, então se inscreva no canal para que você possa acompanhar os episódios e os novos convidados. Até mais, muito obrigado. Tchau, tchau.